Muito bom, meus irmãos, estamos começando a nossa TV Ágape, a paz do Senhor Jesus, até que enfim chegou o grande dia, estamos felizes por estar chegando até a sua casa, o seu trabalho, enfim, a TV Ágape começou. Já pode compartilhar, já pode dar o like, hoje o programa tá uma bênção, se assente aí, abre o seu coração, aumenta o volume, primeira canção, a TV Ágape começou. Se Ele é por nós, quem contra nós será? Quem contra nós será? O bom pastor não vai deixar faltar, não vou temer, eu só preciso crer. Só preciso crer. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho também pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho também pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas sua palavra permanecerá. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho também pra se arrepender. Quem me prometeu não é. Depois desse louvor tão abençoado, agora é o nosso podcast. Nós fizemos aí uma série de podcast conhecendo a história dos pastores, a história de conversão. E hoje é o último quadro, é o último dia. Nós iremos bater um papo aqui com a pastora Lenisa. Vamos conhecer como foi a história dela de conversão. Confira aí esse bate-papo. Meus irmãos, que prazer enorme estar aqui com vocês nesse quadro tão especial que é o nosso podcast. E nós estamos nesse ciclo aí contando a história de conversão dos pastores, dos irmãos que estão aqui conosco. E hoje nós encerramos esse ciclo. Já ouvimos o testemunho de todos os pastores. E hoje eu tenho a honra aqui de receber a pastora Lenisa, esposa do pastor Vanderlei, que está conosco aqui também. Mas como que a gente está conversando só com um, a pastora Lenisa vai nos contar um pouquinho hoje como foi o testemunho dela. Pastora Lenisa, primeiramente aperta minha mão aqui. É um prazer ter você aqui conosco, juntamente com o pastor Vanderlei e toda a sua família. Antes de nós começarmos, dá uma saudação aí para o pessoal. A gente está feliz em te receber aqui. Amém. O prazer é meu, pastor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, meus irmãos. E é um grande prazer estar aqui participando do podcast com o Senhor, com todas as pessoas que estão aí nos assistindo. Muito bom. A pastora Lenisa, ela nos ajuda aqui na igreja em tantas coisas, mas ela está acabando de chegar num culto no lar, esse trabalho tão bacana. Pastora Lenisa, para a gente já dar início aqui, conta para nós um pouquinho da sua história de vida, onde você nasceu, em que cidade, como foi a sua infância, a sua adolescência e como foi o seu processo de conversão até o momento que você aceitou a Cristo, mas pode ir com calma, pode falar primeiro onde que você nasceu, como foi a sua infância, como foi a sua vida. Pode contar para a gente um pouquinho aí como foi a sua história de vida. Então, pastor, eu nasci em Monte Carmelo, uma cidadezinha pequenininha aqui perto de Patrocínio. E a minha infância foi uma infância muito difícil. Meus pais eram lavradores, pessoa muito simples. E eu não nasci num lar cristão, o que dificultou muito a minha conversão. Eram quantos irmãos? 3. Nós somos 3 irmãs. 3? Não tenho irmão, 3 irmãs? 3 irmãs. E as 3 moram aqui ou moram lá? Moram lá em Monte Carmelo. Ah, que legal. Né? Não só a minha família, mas a família do Vanderlei também é toda de Monte Carmelo. Nós somos todos de Monte Carmelo. E assim, só eu me converti ao cristianismo, né? Minha família toda era toda mundana, então foi muito difícil.
E a Muito sua difícil. infância você ajudava seus pais? Como é que Ajudava meus pais, trabalhava. Meu pai, infelizmente, ele era alcoólatra. Então, assim, a minha infância, acho que foi uma das partes mais difíceis, minha infância e E adolescência. qual a reação que a bebida causava nele? Ficava agressivo? Como é que era a situação? Nossa, muito, muito, muito. Além de agressivo, com nós, até que não. Ele tinha muito, assim, muito carinho com as filhas. Com as filhas. Mas ele, às vezes, ficava agressivo com a minha mãe. Oh, meu Deus. E, assim, era muito difícil. Depois ela adoeceu. Meu pai faleceu com câncer. Então, foram momentos Seu pai terríveis. faleceu, você tinha quantos anos, você lembra? Não, meu pai faleceu, eu já era adulta, Ah, já era já adulta. tinha convertido. Mas, assim, a fase da minha conversão, pastor, eu considero que eu me converti e depois me converti de novo. Sim. Eu vou explicar para o senhor vai entender Sim. por que eu falo isso. Porque quando eu me converti, eu aceitei Jesus, mas numa igreja muito religiosa, Em Monte Carmelo mesmo. em Monte Carmelo mesmo. E o que a religião faz conosco? Ao mesmo tempo que ela nos apresenta Jesus, ela nos afasta de Jesus. Ela te aprisiona, né? Ela nos aprisiona. E foi isso que aconteceu comigo. E num certo momento da minha vida, eu acabei desviando dos caminhos do Senhor. Você tinha uma faixa etária de quantos anos quando aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus com 17 anos, Nova também. 17 nova. anos. Sim. bem nova. Eu aceitei Jesus através de uma amiga minha que trabalha... Amiga não, conta ela pra trabalhava gente comigo, sabe? Essa história, ela te convidou para ir ao culto? Ela trabalhava comigo e essa amiga minha, ela era assim. Aonde o senhor falava com ela assim, você vai encontrar Deus ali, ela ia. Se falasse, não, em tal religião, Jesus, você vai encontrar Deus, você vai encontrar paz lá, ela ia. Sim. E aí ela falou para mim, vamos lá na igreja evangélica, tem um pastor lá que prega muito, e vamos lá. Aí eu falei, mas igreja evangélica, eu não acho que não vamos. Aí ela foi em um culto e me convidou para ir com ela. E hoje ela não está nos caminhos do Senhor. Então ela só foi usada para te levar mesmo. Para me levar. Aí E como foi a sua experiência no primeiro culto? O primeiro culto... Assustou? Eu fiquei assim assustada, que era dessas igrejas muito litúrgicas, né? Sim. E eu fiquei assim assustada. E muito barulho, não? Muito barulho, muito barulhenta. Mas, pastor, eu senti uma paz tão grande, que é o que a Bíblia fala, é a paz que o mundo não pode te dar. Sim, sim. Foi essa paz que eu senti lá dentro. Eu falei, meu Deus, aqui é como se eu estivesse em outro mundo. Sim, sim. Porque como foi assim na minha adolescência, eu era muito angustiada. Como eu disse, eu não nasci num lar cristão. Minha As casa lutas que você passou em casa refletiam em você, refletia né? em mim, isso mesmo. E assim, parece que eu saí de um lugar horrível e entrei, como se diz, saí do inferno e fui para o céu quando eu entrei na igreja. Porque, Literalmente, né? Literalmente, porque eu me sentia outra pessoa. Eu sentia uma paz, uma esperança que no mundo eu nunca tinha sentido. Nunca tinha sentido. Mas, ao mesmo tempo, veio a parte da religiosidade com o tempo, que é o que foi me aprisionando. Mas ainda no meio da religião... Chegou a batizar na igreja? Cheguei a batizar, me batizei, entrei naquele uso e costume todo que a igreja tinha. Mas eu não era infeliz, mesmo daquela maneira, com todo aquele uso e costume, com todo aquele... A gente se adapta, né? Sim, eu me adaptei, eu Acostuma. amava a vida que eu tinha. Se fosse para mim escolher, eu não queria mais o mundo. Eu estava muito, muito bem daquela maneira que eu estava. Sim. Mas aí, com o passar do tempo, eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor. E essa fase foi a pior da minha vida, foi quando eu desviei. Eu acredito que a fase que eu era ímpia não foi tão difícil como a fase que eu me desviei. Até porque você estava mais velha também, mais madura, né? E aí, o que o diabo fez? O diabo destruiu tudo. Sim. Tudo que eu tinha, casamento, tudo. Tudo se acabou. Você ficou quantos anos afastado do Senhor? Aí eu fiquei uns 7 anos. Muito tempo Muitos também, né? anos. E qual que é o problema da religiosidade, pastor? Eu acreditava que não tinha como mais eu voltar. Eu entendo. Eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu acreditava assim, como que agora eu vou chegar diante do Senhor? Como que agora aí eu estou no mundo, eu estou usando certos tipos de roupa, né? Só um detalhe, pastor, é que geralmente algumas igrejas, né? Claro que não são todas, elas pregam para a gente um Deus tão rígido, né? Um Deus tão zeloso, um Deus tão chega a ser cruel, que se a gente se desviar, a gente acha que Deus está lá com um cacetete na mão para nos bater, para nos ferir, que nunca vai nos aceitar de volta. Era Então, dessa forma. o perigo da religiosidade é isso. Eles pintam a imagem de um Deus muito bravo. É verdade. Claro, Deus é justiça, lógico, Deus se ira,
se ira, mas Deus sempre trabalha com a misericórdia. É verdade. Um exemplo disso é o filho pródigo. O filho pródigo, poxa, tanto que aquele filho aprontou, e quando ele volta para casa, ele tinha todo um discurso. Eu vou falar para meu pai que eu arrependi, e o pai não deixa ele falar nada. O pai já recebe com um abraço, com um beijo, já verdade. troca as vestes. Esse é o Deus que a gente conhece, né, pastor? É Então, às verdade. vezes, essa religiosidade é bom em um lado, mas nos afasta de Deus em certo verdade. momento. Então, você viveu isso na pele. Eu vivi isso na pele, essa questão da religião. E uma coisa que o senhor falou que é muito interessante, o diabo, ele é tão sujo, o diabo é tão maligno, né? A Bíblia já diz isso, Sim. que ele usava a própria Bíblia para me afastar, para não deixar eu voltar. Porque o que acontece? Às vezes eu pensava assim, eu vou voltar, eu vou orar. Mas aí vinha versículo na minha mente, mas a Bíblia não está escrito, você não leu lá, toda alma que pecar, essa morrerá. Olha, você hoje é como a porca lavada, você Conheceu voltou ao vômito, né? Era só essas palavras que tinha no meu coração, na minha mente. Não tinha essas palavras que o senhor está falando. graça, De né? graça, de perdão. Eu não, essas palavras parece que não. E você se lembra que nesses 7 anos você chegou aí a algum culto? Você se lembra? Foi. E aí, qual era a Foi, experiência? pastor. Vergonha. Parecia que o pregador estava falando só Sim, para você, né? Parecia que era até um indireto que ele estava falando para mim. E eu olhava as outras pessoas e me sentia inferior a elas. A gente se sente rejeitado, né? Rejeitado. Os irmãos não me abraçam mais, tem tudo isso que o diabo sopra, né? E eu só conseguia ir em igrejas religiosas, igrejas que tinham aquele mesmo ritual, aquele mesmo costume que eu tinha. Eu só conseguia ir nessas igrejas. E conta para nós como que foi o seu retorno, o que aconteceu para você voltar para Meu Jesus? retorno é como se, por isso que eu disse 2 conversões, porque quando eu retornei, Deus começou a restituir tudo de novo. E Tudo de novo. Conta pra gente como é que foi o culto que você voltou. Você se recorda? Alguém te Recordo. convidou? Como é que foi o culto? Sim, eu conheci um casal de pastores, eles me convidou para fazer um curso que ele estava fazendo na casa dele, um curso teológico. Sim. E eu comecei a ir nesse curso, ele me convidou, vamos na igreja. Eu falei, mas na igreja eu vou, mas eu não consigo firmar. Mas acabei aceitando o convite. E aí nesse culto eu senti assim, Deus me chamando. Coisa boa. Eu senti o perdão de Deus, porque era isso que eu precisava sentir. Sim. Porque a culpa, a acusação, eu já sentia ela todos os dias. Não por Deus, mas o diabo me acusava. E eu senti o perdão de Deus naquele culto. Eu senti que Deus estava me perdoando. Eu senti que eu poderia voltar, sim, que Deus, Ele me queria de volta. Porque na minha cabeça, Deus não me aceitava mais. Porque eu me converti daquela forma, com todo aquele ritual religioso, então na minha cabeça Deus não iria me aceitar mais. E como eu disse, essas palavras da Bíblia, do Velho Testamento, elas martelavam muito na minha mente. E esse culto eu senti, literalmente o Espírito Santo falando comigo que era para me voltar, que Deus ele me aceitava de novo. Joia, pastor. E aí, quando o pastor fez o apelo, Eu levantei a aceitou mão. Jesus. E como foi o processo de volta? Você lembra se você teve alguma dificuldade, o mundo te chamando de volta ou não? Muita dificuldade, muita dificuldade. O mundo me chamando de volta. Aí, como eu disse para o senhor, o diabo já tinha destruído a minha vida toda, assim, sentimental. Então, eu voltei sozinha com meus filhos. E parece que eu estava num ambiente que antes eu estava lá casada, família, esposo. E agora eu voltei de novo, mas sozinha. Só eu e meus filhos. E esse processo de Deus Foi na mesma igreja, pastora? Foi. Que legal. Na mesma igreja, que nós ficamos até vir para patrocínio. Sim. Esse processo de Deus restituir de novo, pastor, ele é difícil. É verdade. Se nós não perseverarmos, nós não vamos conseguir ficar. Tem que ter muita perseverança e muita confiança no chamado do Senhor. Porque senão não dá para perseverar. E nesse meio tempo, Deus foi restituindo tudo. E ali eu conheci o Vanderlei. Oh, glória! E ali que foi o bálsamo que Jesus me deu, foi o Vanderlei. Que bom. E aí Deus foi restituindo tudo. E restituiu minha família, meus filhos foram todos para a presença do Senhor. E eu comecei a deixar de lado essa religiosidade. Eu comecei a entender de verdade o que é o Evangelho. Que bom. Por isso que eu falo com o senhor, que eu acredito que são 2 conversões. É verdade, Porque verdade. depois que eu deixei de ser religiosa, eu entendi o que realmente é graça. Que bacana. Pastora, e já estamos quase no fim. Conta pra gente como é que foi a sua mudança de Monte Carmelo para cá e como que você conheceu a Ágape. Conta pra gente. Foi muito difícil minha mudança para cá.
Porque o que acontece? Eu voltei para aquela igreja. E aí eu ia ter que sair, né? Vim para cá, sem igreja. A igreja ela é muito pequenininha. Sim. Então nós continuamos amigos do pastor, de todo Sim, mundo, sim. mas não dá para congregar em uma igreja morando em outra cidade. É verdade. Chega uma hora que aperta, né? Não tem jeito. Foi debaixo de muita lágrima que nós viemos. Eu chorei tanto que o Vanderlei chegou e falou para mim, se você quiser a gente não vai. Mas o meu medo era desviar. O meu medo era cair. Sim, sim. Porque quando Deus nos levanta, porque é Ele que nos levanta, verdade. o medo que eu tinha era esse, e se eu cair? E se eu cair e não conseguir me levantar? E se Deus não me levantar, o que vai ser de mim? Eu entendi. Só que aí nós mudamos, nós viemos para cá e nós Qual começamos. ano? Nós viemos para cá no ano de... 2000 e... Tem 4 anos que a gente está aqui, não é? 2018. É, isso mesmo, 2018. Então nós viemos para cá, ficamos sem igreja e nós começamos a ficar, vai numa igreja, vai em outra. E eu não sentia que era ali, que era o lugar, e nós fomos indo. Até que o Vanderlei conheceu a Batista Ágape e me convidou para vir aqui. Aí eu falei, não vou. Ele falou, vamos, o pastor prega muito. E aí a gente veio. A gente veio. Como eu disse para o senhor aquele dia, eu vim mesmo por causa do pregador. Sim, sim. Pastor, quando eu cheguei aqui, eu senti uma liberdade tão grande, sabe? Liberdade de servir a Deus, que há muito tempo eu não sentia. E a cada dia que nós estamos congregando aqui, a cada culto, eu me sinto mais livre. Eu entendo mais o que é graça, o que é perdão, o que é amor. O que essa passagem do filho pródigo, eu considero que eu estou entendendo ela aqui na Batista Ágape. Bom, filho, que bom. E Deus, a cada dia, Ele tem reconstruído a minha vida, tem restituído tudo que eu perdi. Que bom. Pastora, que prazer enorme ter vocês aqui. Que testemunho bonito, né? Que Prazer é testemunho. meu. E para concluirmos, deixa um recado aí para alguém, quem sabe tem pessoas que estão nos ouvindo, vivendo a mesma situação que você viveu, quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor, e alguém pintou para ele um Deus tão maldoso. O que você tem a dizer para esse povo aí, para a gente terminar esse podcast aqui? Qual o conselho que você dá? Olha, pastor, o conselho que eu dou é que você precisa voltar, você precisa começar a caminhar. Quando você começa a caminhar, Deus faz tudo de novo e faz tudo novo. Mas é necessário começar a caminhar. Se você ficar parado, tem que dar o primeiro passo. Se você ficar parado na sua casa esperando, nada vai mudar. Mas quando você se levanta e começa a caminhar, Deus faz tudo novo, porque Ele fez na minha vida. Que bom. Pastora, aperta minha mão aqui. Muito obrigado. Deus continue usando você, o pastor, que Vanderlei. Vocês são bênçãos aqui para nós. Amém. A gente tem um carinho com vocês. Você sabe também o carinho que a igreja tem com vocês. Amém. Tá bom? Nós que Deus somos continue gratos. usando. Meus irmãos, que testemunho, hein? Que bacana. Como foi bom conhecer a história dos pastores. Foi edificado com cada pastor que veio aqui, com cada pastora. E assim a gente encerra. E fica mais aí. Tem muita coisa boa aqui no programa, hein? Tem muita coisa boa. Eu aguardo você. Um abraço. Tá gostando? A pastora Lenise e o pastor Vanderlei são bênçãos. Aproveita que você está ligadinho aí, interaja no bate-papo com a gente, tem muita gente batendo um papo. Aproveita, dá o like, compartilha. Agora, a dica de um profissional. Meus irmãos, boa noite. Aqui quem vos fala é o Jefferson. Sou pastor aqui também na Igreja Batista Ágape. Mas lá fora eu tenho a profissão qual eu sou torneiro mecânico. E há mais de 20 anos eu mexo na área de recuperação de rodas e borracharias. E eu quero aqui deixar uma dica para vocês, alguns ensinamentos básicos para a prevenção de acidente. Infelizmente, hoje, muitos acidentes ocorrem nas estradas. E muitos deles, às vezes, falta a gente poder conferir algumas coisinhas básicas nos nossos veículos. A primeira dela, o estado dos pneus. A gente sabe que os pneus têm uma durabilidade, uma garantia de 5 anos. Por quê? Porque com a rodagem, eles vão ressecando. Então, você que tem um carro há mais de 5 anos, é bom você sempre dar uma conferida, porque eles vão trincando e quando dá um excesso de temperatura, ele costuma estourar. A segunda coisa, você costuma de olhar a calibragem dos pneus, a rodagem deles? Por quê? A calibragem ele faz o quê? Que o carro ande em uma situação, em um grau normal. Por quê? Se um pneu tiver com 25 libras, um exemplo, e o outro tiver com 30 libras, o que acontece? A tendência é ele andar desnivelado e sempre puxar para um lado. Então você que tem seu veículo automotor, sempre é bom calibrar. Dianteira 30 libras, a traseira 32 libras.
outra dica aqui que eu quero deixar para você. Você que anda no seu carro e às vezes você anda em trepidação, pode dar uma olhada também que as rodas do seu carro às vezes podem estar amassadas. E se elas estão amassadas, eu sou proprietário da Sonic Rosa, eu quero deixa aqui. Se você quiser levar para a gente dar uma conferida, bom sempre também é trocar os bicos. Por quê? Porque eles são borrachas. Com a quantidade, com o tempo de uso, ele esquenta, ele esfria. O que é a tendência a acontecer? Eles ir trincando. E às vezes você está em uma velocidade, dá um excesso de temperatura, o que eles sempre fazem? Às vezes eles podem partir. Eu já conheço, porque estou nessa área há muito tempo, de pessoas que quis reaproveitar pneus, pessoas que quis reaproveitar bicos e a viagem deles tiveram algumas coisas que impediram eles de chegar ao seu destino. São coisas pequenas, mas que para você fazer uma viagem com segurança, é bom você manter seu carro calibrado, sempre com seus pneus novos, sempre deixando seu carro para que você possa não conduzir somente você, mas a toda a sua família. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Você que às vezes quer tirar alguma dúvida e quiser nos procurar, pode ficar à vontade. Eu sou o pastor Jefferson, também eu sou dono da empresa da Sonic Rodas. Teremos um prazer, uma honra de te receber e te dar algumas dicas. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Pastor Jefferson, obrigado pela dica, hein? Pastor Jefferson é uma bênção. Agora, nós temos um quadro muito legal, eu falo sempre uma verdade, a minha mãe que gosta, eu gosto também. Quem é que não gosta de ouvir um testemunho? Camila, quem está com você aí? Hoje, no quadro Que Deus Fez em Minha Vida, nós estamos muito felizes porque estamos aqui na congregação do bairro Serra Negra e quem vai nos contar um pouco daquilo que o Senhor tem realizado em sua vida é o irmão Elton. Elton, boa noite, paz do Senhor. Você tem toda a liberdade para contar para a gente um pouco do agir do Senhor na sua vida. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer a oportunidade e o que eu tenho para dizer é que eu sirvo a Deus há algum tempo. Só que em meio a essa caminhada, tem hora que força para a gente, ou a gente não se determina o suficiente quanto deve e acaba saindo dos caminhos do Senhor. Algum tempo atrás eu andava por esse mundo desviadaço mesmo, porque eu era um desviado mesmo. Quando eu fui convidado a vir na Igreja Ágape, era na Edgar Siqueira ainda, pela minha tia Diaconisa Rosângela, e quando eu cheguei naquele lugar, foi muito diferente, porque a Igreja Ágape, ela é muito amorosa. Vocês entenderam? O que acontece? Eu fui recepcionado com um abraço, com importância. As pessoas que estavam lá naquele momento, elas insistiram que queriam me ver novamente lá, para cultuar o Senhor junto com elas. Mas nesta vez, eu não fiquei firme. Aí andei outros caminhos, e quando eu voltei já da outra vez, eu já voltei mais determinado a ficar e a servir. Que foi quando eu conheci o pastor Arnaldo pessoalmente, homem de Deus, que ele me abraçou, já marcou um gabinete comigo, e a gente conversou, falamos da obra de Deus, falei para ele por tudo que eu tinha passado em minha vida, e ele me aconselhou, me deu um ombro amigo. Hoje, pastor Arnaldo não é meu pastor. Em primeiro lugar, ele é o meu pastor. Eu sou ovelha, sirvo com obediência, mas ele é um pai, um irmão, um amigo. Não só ele, quando eu digo ele, eu estou me referindo à família. A família do pastor Arnaldo. E coloquei minha cabeça no lugar. Estou colocando a minha vida em ordem também, porque você não coloca sua vida em ordem de um dia para o outro. Então estou colocando em ordem para poder servir com excelência. Mas estou hoje caminhando, estou andando primeiramente debaixo das mãos do meu Deus, sob obediência do meu pastor e procuro andar certo.
para quando Ele precisar de mim, eu esteja como um obreiro aprovado para servir na casa do Senhor. Glória a Deus, que bênção. Você que está nos assistindo, assim como o Elton, né, que contou que teve, né, Elton, momentos da sua vida de você estar desviado, né, Claro. andar pelo mundo afora. Muito desviado. E o Senhor realizou, né, uma grande obra na vida dele. Então, que você também sinta essa chama, né, Elton? Se você quiser deixar um recado para alguém, né, que está aí perdido no mundo e crê que não tem, né, mais possibilidade de voltar para os braços do Pai, você deixar um recado para essas pessoas que possam, né, estar se identificando com sua história, que eles também têm a possibilidade de servir ao Senhor, né, Elton? Servir a Deus é uma honra, é um prazer. Você que está fora da presença de Deus e acha que é difícil voltar, não pensa assim não. Dá lugar, não se jogue de uma vez achando que vai acontecer de um dia para o outro, não. Vem com calma, vem do jeito que você está, porque quem faz a obra é Ele. Deixa Ele trabalhar no seu coração e devagarinho Ele vai colocando as coisas no lugar. Vai se encaixando, vai chegar no ponto certo. Ah, irmão, mas é difícil. Só se coloca na disposição de Deus, que a obra Ele faz, é com Ele. Então vem logo, vem logo. Ah, só para deixar claro, Jesus está voltando. Não espera muito não, porque senão você pode se arrepender. Então vem. A gente não costuma falar placa, mas deixa eu te dar um conselho. Que não seja aqui, que seja em outro lugar, procure a Deus, volte para Jesus. Mas se você quiser nos visitar, Igreja Ágape está de braços abertos e coração aberto para te receber e te abraçar. Vem com a sua família, nos visita, que Deus tem o melhor para a sua vida aqui. Glória a Deus, que bênção. Elton, muito obrigado pela sua participação. Creio que muitas pessoas, né, vão se identificar e que sua vida seja um testemunho, né, que sirva de exemplo para outras pessoas também serem alcançadas e que Jesus te abençoe ricamente. Amém, eu que agradeço. Espero que você esteja gostando. A TV Ágape, toda quinta-feira, às 21 horas. Esse programa tem alcançado muitas pessoas e o objetivo também da TV Ágape é você conhecer a igreja. Então, confira aí agora a agenda, os dias de cultos. Eu quero aguardar você aqui. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração. De joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a rádio
Cultura FM. Todas as duas rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com e a TV Agape. TV Agape toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Você já sabe os dias de culto agora, não tem desculpa. Todo culto eu estou na porta ali, quero te dar um abraço, apertar sua mão e vamos conferir agora algumas coisas que Deus tem feito aqui, alguns vídeos, algumas partes do culto. Olha o que Deus tem feito aqui no nosso meio. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus. Deus tem feito grandes coisas aqui nos cultos. Participe conosco. Adri lá, a Adri está com o nosso quadro aí de devocional. Nós vamos aprender como ler um texto, quais algumas dicas. Muita gente quer estudar a Bíblia, quer ler a Bíblia, mas não sabe por onde começar. E a Adri está nos ajudando. Adri lá, o quadro agora é seu. Olá, meus queridos amigos e queridos irmãos. Cumprimento todos vocês com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para te ajudar com o seu devocional, para simplificar esse momento. E agora nós temos uma novidade. Essa semana nós abrimos um espaço para os membros da Agape, né, ou para quem acompanha a Agape aí nas redes sociais, para vocês deixarem por lá dúvidas, sugestões de devocional para que a gente fizesse aqui nesse quadro. Então hoje nós vamos inaugurar esse novo formato. E eu gostaria de começar com duas perguntinhas feitas pelo nosso querido irmão Alex, que nos mandou, e eu achei conveniente de tentar fazê-las juntos. As perguntinhas que o Alex fez foram: por que começar a fazer um devocional? E como saber se estou fazendo certo ou se está certo? E eu achei bem conveniente, inclusive, usar uma sugestão da nossa querida amiga Giovana Keren, de um devocional que ela nos pediu para fazer, para responder essas perguntas do Alex, que está lá em Colossenses 3. Nós vamos começar inicialmente lendo do versículo 2 ao versículo 10. Abre sua Bíblia aí e confere. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Observe esse versículo. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes com Ele. Bem, então a primeira perguntinha da Alex é: por que começar a fazer um devocional? Bem, é momento de pensar nas coisas do alto e não mais de pensar nas coisas terrenas. Então, por que você deveria fazer o seu devocional? Porque há uma nova vida te esperando. E a partir do devocional, né, um dos pilares aí do Evangelho, que você vai conseguir pensar nas coisas do alto, porque você vai estar aprendendo sobre isso. Então, o devocional é um excelente guia para você pensar nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Afinal, você vai estar aprendendo mais sobre isso, né? E a segunda pergunta é: como saber se está certo? Vocês viram que eu li aqui várias coisas que desagradam a Deus. Impureza, ira, discórdia, mentira. Mas também tem a passagem que fala coisas que agradam ao coração do Senhor. E está lá no versículo, a partir do versículo 12, que fala assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão,
bondade, humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoam quem os ofende. Sejam sempre agradecidos. Então, como é que você sabe se o seu devocional está certo? Quando você começa a ver esse tipo de frutos aqui na sua vida. Como é que você sabe se o seu devocional está fazendo efeito na sua vida? Quando você consegue conhecer a Cristo a tal ponto que a sua essência vai refletir essas características: compaixão, bondade, mansidão, paciência. Quando você começar a ver esses frutos, entenda que você está no caminho de se parecer mais com o seu Criador, que é o próprio Cristo, o próprio Deus, né? Então, respondendo aí a perguntinha do Alex e usando a sugestão da Giovana, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender mais um pouquinho sobre devocional. E entendam que a vontade de Deus para a nossa vida é que nós nos revistamos de uma nova natureza e que nós sejamos renovados à medida que nós aprendemos a conhecer nosso Criador. Está na Bíblia, é Ele quem nos disse, né? Então, que você utilize o devocional para pensar nas coisas do alto e para caminhar para essa nova essência e para essa nova natureza que Ele espera de você quando você entra nessa prática e nesse hábito de devocional. Espero que eu tenha ajudado você um pouquinho e ajudado você também a responder essas perguntinhas, caso você tenha essas dúvidas também. E é mais, fiquem com Deus. Já estamos quase no final do programa, o tempo voa. Você não pode assistir a TV Ágape sem deixar o like, sem compartilhar. Então faça isso agora. Agora o último louvor e logo após tem uma palavra aqui para você. Meu amigo, Deus vai falar muito contigo hoje. Fica aí. E eu habitarei em tua casa para sempre. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. De Deus. Meus irmãos, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar sequência à mensagem. Estou falando com você um pouquinho do milagre tão conhecido na Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, sobre o milagre do Lázaro. Quem não conhece essa história? Mas o texto é tão rico, é tão grande, é tão profundo, que eu decidi fazer uma série de mensagens com você aqui. Semana passada, quando eu iniciei, eu falei sobre Lázaro fica enfermo, Lázaro fica doente, mas as suas irmãs mandam um recado para Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Por mais que nós tenhamos um problema em casa, uma dificuldade, nós podemos mandar um recado para Jesus. Hoje, claro que a gente não precisa de pessoas, mas quando a gente ora, quando você fala com Deus, você está apresentando o Senhor a sua luta. E aí, quando o mensageiro vai falar com Cristo, Jesus manda o seguinte recado: fala para Marta e Maria que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que nesse período, quando o mensageiro volta, ele vê que tem algo estranho, Lázaro já está morto. Mas qual foi a palavra que Jesus disse? Não é para a morte. Mas quando o mensageiro chega, o Lázaro está morto. E agora?
em quem que Marta e Maria vai acreditar? A palavra de Jesus diz que não é para a morte, mas os seus olhos estão vendo morte. E quantas vezes, irmãos, aquilo que os nossos olhos veem não tem nada a ver com aquilo que Jesus falou. Mas aí o que nós ensinamos semana passada na introdução? A gente não vive pelo que vê, a gente vive pela fé. A gente vive pela palavra de Jesus. Ainda que os seus olhos hoje não estejam vendo aquilo que o Senhor falou, continua crendo, porque ainda que esteja morto, Deus é poderoso para fazer ressuscitar. E hoje, na segunda parte da mensagem, eu quero falar um pouquinho sobre os discípulos que estavam com Jesus quando recebeu essa notícia, quando Jesus chega até o túmulo 4 dias depois. Então eu quero ler com você hoje, João capítulo 11, versículo 6 e 8. Ouvindo, pois, Jesus que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e você volta para lá? Ou seja, quando Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, ele ainda demora mais 2 dias. E agora ele diz para os seus discípulos que chegou a hora de ir até onde Lázaro estava. Os discípulos falam: Senhor, mas o Senhor vai voltar lá na Judéia? O pessoal queria te apedrejar e você vai voltar lá. Ou seja, dias antes, os moradores de Betânia queriam apedrejar Jesus. E os discípulos, que não é bobo nem nada, estão falando: Senhor, peraí, o Senhor vai voltar no lugar onde eles queriam te apedrejar? Aí aqui nós aprendemos uma lição linda. Olha que interessante. Os discípulos estão preocupados com as pedras pequenas, com as pedradas, enquanto Jesus está olhando para a pedra maior, que é o milagre. Irmãos, aqui eu aprendo um princípio: quem fica preocupado com as pedradas nunca recebe grandes milagres. Você já percebeu que às vezes a gente, por causa das pedradas, as pessoas vão me apedrejar? Irmãos, eu não estou de olho nas pedras pequenas, eu estou de olho nas pedras grandes, nos milagres que Deus vai fazer. Não esquenta a cabeça com as pedradas, não. Jesus nunca olhou para as pedrinhas, Jesus estava olhando para a coisa grande. E aí Jesus vai dizer mais, versículo 9 e 10. Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus está dizendo? Nós temos que ir para lá. Por quê? Eu preciso fazer a vontade de Deus. Quando Jesus fala que 12 é as horas do dia, ele estava dizendo: eu tenho que cumprir o meu propósito, eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou. Ou seja, vamos fazer a obra de Deus enquanto tem tempo. Quem sabe você está parado aí e não quer fazer aquilo que Deus te chamou? Irmão, vamos fazer a obra de Deus, bora, vamos aproveitar enquanto é dia. É isso que Jesus está falando: bora, eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou. Aí o versículo 11 e 15. E assim falou, e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe eles, os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, ele está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, pensavam que Jesus falava que ele estava dormindo. E então Jesus lhe disse abertamente: Lázaro está morto. E eu louvo a Deus por amor de vós que vocês não estavam lá, para que vocês possam contemplar um milagre. Ou seja, Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Por que ele fala dormindo? Porque para Deus a morte e o sono é a mesma coisa, porque o mesmo Deus que te acorda é o Deus que te ressuscita. Mas aí os discípulos, pensando que Jesus estava falando do sono, que Lázaro estava dormindo, aí Jesus teve que falar abertamente: irmãos, Lázaro está morto. E eu louvo a Deus porque vocês não estavam lá. Por quê? Porque agora vocês vão contemplar um grande milagre, um outro aprendizado. Irmãos, quem serve Jesus não fica enganado. Jesus fala a verdade. Lázaro está morto. Ou seja, quando nós passamos luta, Jesus não nos esconde nada. Evangelho não é colocar uma tapa-visão em você, não. Quando você está passando luta, você sabe o que está passando, você sabe que está na prova, mas tem uma coisa boa. Jesus disse: Lázaro está morto, mas vocês vão lá agora receber e vão contemplar um milagre. Mesmo que o Senhor permita você ver as lutas, Ele também vai permitir você contemplar um milagre.
Talvez você esteja à sua volta, você está vendo a realidade da sua luta, mas descanse o coração, porque Deus permite você ver a prova, mas Ele também vai fazer com que os seus olhos contemplem um grande milagre. E aí, sabe o que Tomé vai dizer? João 11,16. Disse, pois, Tomé: vamos nós também contigo, se necessário for, até para morrer contigo. Irmãos, a gente só lembra do Tomé que duvidou. Se eu falar assim, o que você lembra de Tomé? Tomé é aquele que não acreditava que Jesus que ressuscitou. Mas o mesmo Tomé que teve aquela dúvida, aqui, sabe o que Tomé estava dizendo? Senhor, eu te amo tanto. Senhor, eu te sirvo tanto que se necessário for, eu morro contigo, nem que seja a pedrada. Por que Tomé tem essa atitude? Porque a companhia de Jesus, a palavra de Jesus nos dá força para enfrentar até os momentos mais difíceis. Quando Jesus chega lá em Betânia, olha o que diz agora o versículo 20 ao 27. Ouvindo, pois, Marta que Jesus saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão vai ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E digo mais: se você crê, você vai receber um milagre. Quando Jesus chega em Betânia, uma irmã de Lázaro, chamada Marta, ela vai ter uma visão errada de Jesus. Quando Jesus chega, ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela está achando que Deus é Deus só do passado. Ou seja, se o Senhor estivesse aqui... Você já viu esse tipo de gente que acha que Deus só age no passado, que não há de mais? Aí depois ela vai mudar, quando Jesus fala: não, o seu irmão vai que ressurgir. Eu sei, mas na ressurreição do último dia, agora já tem uma visão oposta. Ela pensa que Deus só vai agir no futuro. Irmão, você já viu que a gente tem esse pensamento? Primeiro a gente coloca Deus no passado. Se Deus tivesse feito isso. Se Deus... Irmãos... Ou tem hora que a gente joga Deus para o futuro, né? Deus vai fazer, mas só daqui um tempo, só daqui um ano. Aí Jesus vai ensinar para ela que a ressurreição não é um tempo, a ressurreição é uma pessoa. Ele vai dizer: mulher, eu sou a ressurreição e a vida, e o seu irmão vai ressurgir. Jesus estava dizendo: eu não sou Deus só do passado e nem sou Deus do futuro, eu sou Deus do hoje. Hoje eu vou fazer um milagre, hoje eu vou ressuscitar o seu irmão, é hoje. Eu posso liberar essa palavra para você? Talvez você está reclamando de algo no passado, ou está achando que a sua vida só vai ser melhor no futuro. Deus está usando a minha boca para falar com você. Deus é Deus do hoje. Deus está começando uma história nova hoje. Deus está começando um milagre hoje, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quando Marta escuta isso, ela vai avisar a Maria, sua irmã: o mestre está aqui e ele quer falar contigo. Irmãos, quando Maria chega até Jesus, ela chega de joelhos e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que quando ela fala isso, Jesus se comove. Jesus chega até a chorar e Jesus vai até o túmulo. Vamos pensar aqui. Ela disse as mesmas palavras que Marta falou. Mas por que as palavras de Maria comoveram a Jesus? Qual que foi a diferença de Marta e Maria? Simples. Marta, a nossa irmã Maria, ela falou as mesmas palavras, porém de joelhos. Irmãos, quando você fala com Jesus de joelhos, a situação muda. Sabe por que tem pessoas aqui na igreja que oram a mesma coisa, uns recebem e outros não? Porque não é o que você pede, é a maneira que você pede. Quando você está de joelhos na Bíblia, significa que você encontrou alguém que é maior que você, alguém que é superior. Você só se ajoelha perante um Deus soberano. Então, quando você for falar com Deus, vai de joelhos, vai reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, porque quando Maria fala de joelhos, aquilo comove o coração de Jesus. E já partindo para a conclusão,
a Bíblia vai dizer no versículo 35 que Jesus chorou. Oh, irmãos, o choro muitas vezes é tido como sinal de fraqueza. O choro muitas vezes é tido como sinal de incapacidade. Quem sabe Marta e Maria, olhando para Jesus, vendo ele chorar, pensou assim: e agora? Até ele não vai conseguir. Mas o mesmo Jesus que chora é o mesmo Jesus que vai dar uma palavra para mudar a história daquelas mulheres. Ainda que você pense, escute, ainda que pareça que o nosso Deus é incapaz, ainda que você esteja num momento tão difícil, tão crítico, que você fala, esse aqui nem Deus pode fazer, eu vim liberar essa palavra para você. Por mais difícil que pareça, por mais complicado que pareça, o nosso Deus ainda tem todo o poder. Choro não é sinal de fraqueza. Quando o nosso Deus chora, não quer dizer incapacidade, quer dizer que Ele reconhece as nossas dores, Ele sofre junto conosco, mas ao sofrer, Ele já libera uma palavra de vitória. E aqui eu quero terminar. Quando Jesus vê o choro daquelas mulheres, Ele pergunta assim: me mostra onde Lázaro está. E quando eles chegam no túmulo, Jesus disse: tirai a pedra. E elas falam: Senhor, mas já cheira mal. Já cheira mal, se eu mexer essa pedra aqui, vai cheirar mal. Por quê? O corpo estava na gruta, uma pedra na frente, o corpo já está se decompondo, se tirar a pedra, o mau cheiro vem. Só que o que eu aprendi e a gente encerra? Irmãos, tem coisas que para o Senhor fazer um grande milagre, Ele vai ter que mexer em áreas das nossas vidas que já cheiram mal. Você já viu aquela parte que Jesus quer mexer? Você fala: Senhor, aqui não mexe aqui não. Irmãos, é aí que Jesus quer mexer. Quando eu entrei na igreja, eu tinha muitas áreas na minha vida que eu queria que Jesus não mexesse. Eu tinha muitas áreas que eu queria esconder com a pedra. Aí Jesus queria mexer. Não, Jesus, não mexe aqui não, que aqui está feio. Irmãos, não faça não. Tem áreas nas nossas vidas que pode estar podre, pode estar cheirando mal, mas Jesus quer limpar. Ele quer tirar aquilo que não presta, aquilo que está morto, Ele quer colocar vida. Por isso que Ele disse para elas: está cheirando mal, mas se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E eu quero terminar dizendo isso para você: deixa Jesus mexer na sua vida. Deixa Jesus tocar naquela área que você escondeu. Deixa Jesus mexer naquela área que você não quer que ninguém mexa. E ainda que esteja cheirando mal, se você crer, Deus pode operar um grande milagre. Que o Espírito Santo possa ter falado com você através dessa mensagem. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Não tenha medo das pedradas. Olhe para as pedras grandes, para os milagres que Deus vai fazer. E não se esqueça que não é a maneira que não é o que eu falo, é a maneira que eu chego. Chega de joelhos perante Deus e deixa Ele mexer nessa área, que eu tenho certeza que aquilo que está morto, Ele vai trazer vida mais uma vez. Que Deus te abençoe. Depois dessa palavra, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Às vezes, como esses discípulos, a gente fica preocupado, fica temeroso com as pedradas, mas o Senhor nos ensinou que a gente não tem que olhar para as pedras pequenas, nós temos que olhar para as pedras maiores, para os milagres que o Senhor quer fazer. Pai, aquele que te serve não fica enganado. O Senhor nos mostra a luta, mas o Senhor sempre nos encoraja. Hoje nós aprendemos também que o segredo não é aquilo que eu falo, mas é a maneira que eu me porto. Que eu venha chegar até o Senhor de joelhos, te adorando e reconhecendo que Tu és o Senhor. E nós aprendemos que tem áreas das nossas vidas que cheiram mal, mas é necessário o Senhor mexer. É necessário o Senhor abrir as nossas sepulturas para que o milagre possa acontecer. Eu quero entregar a todos que ouviram essa palavra. Quem sabe tem alguém enfermo, alguém desempregado, alguém com crise na família, que a Tua presença agora vai de encontro a ele, Senhor. Opera esse milagre, faz aquilo que o homem não pode fazer. Aquele que está afastado dos seus caminhos, que ele possa voltar. Aqueles que nunca te aceitaram como único e suficiente Salvador, que eles façam isso agora. Eu abençoo o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Quinta-feira tem mais. Paz do Senhor, Deus abençoe. Terminou a TV Ágape.